Oi, gente, tudo bem? Então, na nossa última aula, a gente viu um pouco da teoria, da divisão, falamos sobre o divisor, o dividendo e vimos alguns exemplos. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre isso usando Python, para a gente aprender bem tanto a matéria quanto como se mexe no Python, como se faz um programa no Python, para ajudar a gente. Então, vamos lá. O primeiro exercício fala assim: Júlia decidiu vender caixas com doces para arrecadar dinheiro e poder viajar nas férias. Ela comprou 12 caixas e com os ingredientes produziu 50 brigadeiros, 30 beijinhos, 30 cajuzinhos e 40 bem-casados. Sabendo que os doces restantes Júlia dará ao seu primo de acordo com sua produção, quantos doces ela deve colocar em cada caixa para serem vendidos e quantos seu primo ganhará? Bom, então o que a gente tem que fazer aqui, só para a gente entender o raciocínio da questão? A gente tem que ver quantos doces ela produziu, dividir nas caixas que ela comprou e ver quanto que vai sobrar. Quanto que sobrar vai ser o quanto o primo dela vai ganhar. Então, aqui eu estou usando o Google Colab, igual na nossa primeira aula, para a gente fazer o programa para resolver essa questão para gente. E aí, a gente vai começar. Botei a hashtag aqui 1 só para deixar comentado no nosso programa. Isso não vai aparecer, só aparece para gente. E aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o número de caixas, certo? Como a gente faz um programa para outra pessoa digitar, para um usuário digitar, a gente tem que pedir para ele o número de caixas. E como é que a gente pede alguma coisa para o usuário? Usando o input, certo? Então, eu vou criar uma variável caixas. Eu vou querer um número de caixas. E eu não vou querer, 2x6. Eu vou querer um número certo de caixas. Então, eu vou usar o int para receber números inteiros. Input para receber informação do usuário. Abre os parênteses todas as vezes que eu coloco int input. Aspas, porque agora eu vou digitar um texto e vou colocar: digite o número de caixas. Certo? Fechei as aspas, fechei os dois parênteses. E agora que ele digitou o número de caixas, eu quero que ele digite para mim o número de doces. Então, vou fazer a mesma coisa, criar uma variável doces, int para receber o número certo, o número inteiro de doces, input para receber a informação do usuário, aspas para digitar o texto, digite o número de doces. Fecha as aspas, fecha parênteses, pronto. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir os doces que eu tenho para cada caixa. Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma variável doce por caixa, que é para saber quantos doces tem em cada caixa, e vou dividir doces por caixas. Por que eu coloquei 2 barras e não uma barra só? Uma barra só ia dividir o doce por cada caixa. Mas eu não vou cortar um doce do meio para colocar dentro da caixa, certo? Eu vou colocar só números inteiros de doce. E quando a gente coloca assim 2 barras, ele só dá a parte inteira da divisão pra gente. Então, se a divisão fosse 40,5, ele vai responder pra gente só o 40, certo? Então, beleza. Essa é a divisão de doce por caixa. E quanto que vai dar pro primo? Vou falar, primo. Quanto que esse primo vai ganhar? O resto dessa divisão. E como é que eu descubro o resto da divisão no Python? Eu pego doces e eu coloco esse símbolo de porcentagem, caixas. Esse símbolo vai dar pra gente o resto da nossa divisão. Pronto, fiz todas essas contas, então eu vou pedir para o meu programa imprimir o quê? Abre aspas para colocar um texto. Vou colocar um número de doces em cada caixa é... E aí eu vou sair das aspas para colocar outra informação, né? E eu quero que ele imprima para mim doce por caixa. Aí ele vai imprimir o número de doce por caixa. Vírgula de novo, outro texto. E o primo de Júlia ganhará, fecha as aspas, vírgula de novo. E agora eu quero imprimir primo, que vai ser o resto, certo? Então agora a gente clica aqui na setinha para rodar o programa e vamos ver a resposta. O número de caixas que deu pra gente no nosso exercício foi 12 caixas. Pronto, digitei 12. O número de doces, eu tenho que somar, esses doces estão aqui. 50 mais 30, 80, mais 30, 110, certo? Mais 40, 150, certo? Então, são 150 doces. O número de doces em cada caixa é 12 e o primo de Júlia ganhará 6 doces, certo? Então, o resultado da nossa primeira questão é que tem 12 doces em cada caixa e o primo vai ganhar 6 doces, que foi o que sobrou. Bom, na nossa segunda questão fala assim:
Com base na operação 37 dividido por 4, verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. E aí a primeira afirmação é: o número 4 é o divisor da operação. Vocês lembram que na nossa última aula a gente viu isso, de divisor, dividendo? A gente viu o quê? Que 7 por 4, o dividendo é o 7 e o 4 é o divisor, é o número pelo qual a gente está dividindo. Nesse caso é 37 por 4. Então 37 é o nosso dividendo e 4 é o nosso divisor. Então a primeira afirmação está certa. O número 4 é o divisor da operação, verdadeiro. A segunda afirmação é: o resto será 5. E agora a gente vai vir aqui de novo no Google Colab e vai descobrir que resto é esse. Vai criar uma variável resto de 37, símbolo de porcentagem para ele responder para a gente o resto, por 4. E aí eu vou pedir para o meu programa imprimir o resto. Boto o programa para rodar, deu que o resto é 1, certo? Então, essa segunda afirmação é falsa e a terceira é verdadeira, porque está dizendo que o resto é 1. Então, até agora a gente tem V, F e V. E a última está falando, o quociente, resultado da divisão, será 8. Como é que a gente faz para ver mesmo o resultado da divisão? A gente bota aqui divisão 37 e dividido só a parte inteira que a gente quer, a gente coloca 2 barras por 4. E pede também para imprimir a divisão. Então, o resultado da divisão é 9. O resto é 1 e a divisão é 9. Então, aqui é falso, porque está dizendo que será 8. Certo? Então, a gente tem VF e VF na segunda questão. Agora, para terminar, a gente tem um último exercício, que é o nosso terceiro exercício, fala assim: um mercado público foi construído em uma área de 6.000 metros quadrados. O espaço será utilizado para construir 160 boxes para os feirantes e deve ser dividido igualmente entre eles. Calcule qual a área de cada box construído. Bom, então a gente tem a área do mercado, o número de boxes para os feirantes e quer saber a área de cada box. Então, aqui vai ser a nossa terceira questão. E aí, a gente vai fazer exatamente isso. Vai perguntar a área. E aí, a gente vai fazer igual na nossa primeira questão, que vai pedir para o usuário a área. Então, vou usar int, porque eu quero saber o número certo da área. Input, e vou colocar digite a área do mercado. Então, ele quer saber a área, colocamos a área. Quer saber o número de boxes para os feirantes. Então, aqui eu vou colocar boxes, criar uma variável boxes. Também colocar int input e digite o número de boxes. Certo? Fecha aspas, fecha os parênteses. E agora, o que eu quero saber? Ele está pedindo, deve ser dividido igualmente entre eles. Então, eu tenho que dividir a quantidade de metros quadrados pelo número de boxes. E eu vou descobrir quanta área tem para cada box. Certo? Qual o tamanho, né, de metros quadrados para cada box. Então, eu vou saber aqui, vou botar cada box é igual a área dividida pelo número de boxes, certo? E aí, eu vou pedir para o meu programa imprimir isso pra gente, que vai ser o nosso resultado. Então, o tamanho, botei aspas porque é um texto, de cada box será, sai das aspas porque agora eu quero imprimir uma outra coisa, e aí eu imprimo cada box. Programa. Qual é a área do mercado que o nosso exercício deu? 6.000 metros quadrados. O número de boxes, qual que é? 160 boxes. Então, o tamanho de cada box será 37,5 metros quadrados. É uma divisão que não é inteira, ela tem vírgula. Então, a área de cada box vai ser 37,5 metros quadrados. Certo, gente? Então, foram esses exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir esse. De assistir o próximo, que é o nosso último vídeo. Vai ter uma revisão e vai ter um questionário final para vocês responderem. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente responde vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!